Boa tarde a todos. Ainda não é boa noite, né? Acho que ainda é fim de tarde. Obrigado pela presença aqui de todos. Obrigado ao Márcio, na FAAP, obrigado ao Gardim, do Cresce São Paulo, e obrigado à presença de vocês aqui. Só rapidamente, né, como o Gardim disse aí, um monte de coisa, que eu nem sei se eu estou tudo isso que ele falou, mas ele falou um monte de coisa bonita ali. Só falando um pouquinho da BLB, que é a empresa que eu sou sócio, nós temos uma divisão de auditoria, uma divisão de consultoria tributária, consultoria financeira, uma área de uma escola de negócio também, e a divisão que eu represento, que é gestão, finanças e TI. Então, fazemos trabalhos de fusões, aquisições, valuation, fazemos trabalhos na área de governança, sou do conselho de administração de algumas empresas aqui da região, fruto de trabalho de planejamento sucessório que eu participei, depois fui convidado. Quero agradecer a presença especial do Leandro, que veio de Guaxupé especialmente aqui. Obrigado, Leandro, da construtora Plano, que está fazendo uma revolução na cidade lá de Guaxupé. E muito obrigado pela presença aí, viu? Bom, vamos lá. Eu sei que vai ficar meio pequenininho aqui. Vou tentar ser breve, tentar ser mais ágil possível. A gente tem que falar um pouquinho. O objetivo nosso é falar de perspectivas econômicas e dar um ênfase no mercado imobiliário. Mas não dá para começar do nada. Então, vamos tentar resgatar um pouquinho o que acontece no país, o que aconteceu conosco até hoje, por que chegamos nessa situação, né? Então, alguns de vocês aqui, talvez mais jovens, não sabem, mas nós já vivemos períodos de inflação no Brasil de 11%, 10%, 12%, 5%, 37% ao mês. Não há economista que consiga gerenciar uma empresa ou um negócio com 37% ao mês. Como é que o mercado imobiliário trabalhou nessa época? Não sei se vocês lembram. Trabalhava com valores dolarizados. Então, você passou a trabalhar com metro quadrado dolarizado, pelo menos tinha uma referência de preço para ver se aquele preço era compatível ou não, porque mudava o dinheiro todo dia, né? Isso aqui também está pequenininho, mas é a variação do PIB no Brasil de 67 a 2016. Então, nós tivemos uma fase aqui de intenso crescimento nos anos 70, anos 80, depois tivemos algumas depressões aqui, e, a partir daqui, começou um crescimento que, na minha opinião, em parte, na gestão anterior a esse governo, nos 13 anos que nós tivemos aí, foi um crescimento artificial, um crescimento de subemprego, um crescimento complicado, que não se mantinha, não se sustentava. E, na verdade, quando essa bolha estourou, nós vemos a série de problemas que nós estamos vivendo aí até hoje, né? O que mudou efetivamente, né, daquela época para cá? Muita coisa mudou. Então, vamos falar, por exemplo, a internet. O acesso à internet, ela conseguiu modificar totalmente a forma como a gente vê as informações, a forma como a gente toma decisão, a forma como se pesquisa, a forma com que a gente tem acesso a tudo ao mesmo tempo. Aliás, em alguns aspectos, a internet até é inimiga do professor, porque o professor fala, não, porque esse fulano inventou. Oh, peraí, estou vendo aqui no Google, não foi esse cara que inventou, não foi? Então, derrubou o professor também. Então, não dá mais para apostar na ignorância do aluno, né? Bom, acesso à informação, acesso ao conhecimento. Peter Drucker diz o seguinte, um estudioso de administração: nós saímos da era da informação, estamos na era do conhecimento. A diferença entre uma coisa e outra é o seguinte: a informação é aquilo que está disponível nos livros, na internet, na rede, em todo lugar. O conhecimento é aquilo que você pega de informação e traz para dentro de si. Então, a informação, ela já existe, agora mais intensamente. Cabe a nós, ela não vai cair sozinha no nosso colo, temos que ir lá e buscar. Só que hoje, eu percebo isso, muitos alunos, eles se acomodam e transferem a memória para o Google, né? Deixa a memória lá, que quando eu precisar eu vou lá buscar. Então, está havendo um certo esvaziamento de interesse, de se aprofundar em muitas coisas, e, de certa forma, até se acomodar nisso aí. E isso não é uma coisa legal, porque, realmente, o que faz a diferença hoje em dia, principalmente nas empresas, é
agregar valor. Tá? Certa vez, um aluno perguntou, eu acho que eu vou pedir aumento de salário lá no meu trabalho, porque aumentou o seguro do meu carro, eu vou ter que pagar mais luz. O que você acha? Eu falei, acho que você vai fazer uma besteira. Não, mas eu vou lá. Então foi. Depois de 2 semanas, ele falou, quase que eu perco o emprego. É bem feito. Antes de você pedir aumento de salário, você tem que ter resposta para a seguinte pergunta. O que você está fazendo para melhorar o resultado da tua empresa? O dia que você tiver essa resposta, não precisa pedir o aumento, que ele vem. Então, a empresa não é mãe de ninguém. Tá? Princípio de assistencialismo, esquece, o mundo é capitalista. Você merece exatamente a proporção do valor agregado que você traz para a empresa. É isso. Tá? É muito simples. E a internet também permite que você consiga ter acesso a esse tipo de coisa e enxergar o que pode ser feito para melhorar o resultado da empresa. Nós temos jovens mais preparados. Eu acho que sim, a minha geração, por exemplo, é mais burra, eu me sinto assim, do que os jovens de hoje. São mais ágeis, mais eficazes, mais questionadores. E até os valores deles são diferentes. Né? Certa vez eu estava vindo com meu filho de carro para Ribeirão, ele mora em São Paulo, ele falou, pô, pai, por que você está correndo desse jeito? Que besteira. Eu falei, vamos correr, vamos meter. Para que isso? O que você vai ganhar com isso? Aí teve uma inversão de valores, né? Porque quando eu tinha a idade dele, eu queria socar o pé no carro e dar um cacete. Não, para quê? Calma, você não vai... Então, tem uma inversão. Por isso que eu acho que os jovens são mais preparados, são mais inteligentes. Você vê as startups surgindo diariamente aí, de jovens, de 20 anos, as pessoas conseguindo o seu primeiro milhão nos primeiros 25 anos de vida. Tem muita gente desse tipo aí. É diferente. Essa geração é diferente. E essa geração, enquanto corretores, pode ser um alvo grande para vocês aí, porque essa história de que os jovens não compram carro, porque hoje o Uber resolve tudo, em algumas cidades isso faz sentido, mas nem em todas. Que não compra casa, porque não vai investir um patrimônio grande, é relativo. Tudo depende do custo de oportunidade. As oportunidades existem, precisa enxergar e saber abordá-la na hora certa. A velocidade na divulgação dos fatos também é uma coisa intensa. Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, em fração de segundo, você tem informação no seu smartphone aqui, ou na TV, ou seja lá o que for. Hoje a TV aberta, inclusive, está perdendo muito espaço, porque a tecnologia ela não consegue acompanhar essa velocidade aí. Você vai ver no jornal coisas que você já viu anteriormente durante o dia todo, aí vai ver no jornal aquilo que você já sabe. Então, é só ver um pouco mais de detalhe, mas a informação já chegou antes. Vocês viram quando morreu o Boechat? Tá? Era questão de 20 minutos, o Brasil inteiro já estava sabendo que o cara tinha morrido. É impressionante. A gente tem uma multiplataforma de pesquisas hoje também. Quer dizer, você não tem só uma fonte de pesquisa. Você tem, através da internet, uma série de pesquisas. Você entra em qualquer museu, você pesquisa determinado assunto, você coloca lá, você faz um drill down, você vai mergulhando naquilo, vai explorando. Depende do seu interesse, mas é possível ter acesso a uma série de informações. Não pode ter preguiça. Né? Se tiver preguiça, aí não vira nada. Eles são formadores de opinião, porque hoje já são mais questionadores. A gente vê, inclusive no movimento político, os jovens se manifestando aí, querendo defender o seu ponto de vista, enxergando de uma forma diferente como nós tradicionalmente víamos as coisas, e isso é bem legal. Eu acho que... Porque anteriormente, eu sou, pelo menos, de uma geração que a gente era meio coibido de pensar, de agir, né? De ter um pensamento diferente. Tá? A gente era meio alienado para esse tipo de coisa, porque alguns assuntos, eu lembro na minha casa, quando eu era criança, que não se podia falar algumas coisas. Hoje não. Hoje não. Hoje, além de eles estar mais preparados, eles têm opinião própria, são formadores, eles divulgam, são intensos, e isso é muito legal. Isso é o que vai mudar os próximos períodos. Esse é o perfil que nós vamos enxergar daqui para frente. Se tudo correr bem, nós teremos um Brasil muito diferente no médio prazo, graças a essa geração que está chegando aí. Tá? Tirar aqueles dinossauros da política lá, botar gente nova, botar gente intensa, gente bem intencionada, nós vamos ter muita coisa boa acontecendo. E menor docilidade na aceitação. Eu costumo dizer que a nossa
colonização portuguesa nos tornou muito dóceis no dia a dia. Nós não éramos de questionar muito. Tá? Tipo, tá bom, deixa eu correr, não posso fazer nada a respeito. Nesse mesmo período, na Argentina, subiu 20 centavos o ônibus, eles quebraram o país quase, pararam tudo lá por causa de 20 centavos no ônibus. Tá? Aqui não, aqui essa docilidade que nós tínhamos aí está mudando também. Nós estamos mais questionadores, já não tem uma aceitação plena como antes. Isso é bom. Nos anos 90 surgiu a globalização. Né? O que é efetivamente? É um termo que está até meio fora de moda. É que até então o Brasil era quase uma Coreia do Norte, assim, era fechada em si, não vinha nada de fora, tá? Nós tínhamos que aceitar o que era produzido aqui. Se quiser um computador, é esse que tem, você não tem outro. Quer um carro, é esse que tem, não tem outro. Tudo nós tínhamos que aceitar o que estava disponível. E isso não obrigava os nossos industriais ou os interesses maiores de procurar desenvolver, avançar a tecnologia. O mundo estava avançando em tecnologia muito forte, a gente ficando para trás sempre. Então, o Collor fez muita besteira na vida dele enquanto presidente, mas fez algumas coisas boas, abriu o mercado, permitiu que produtos internacionais chegassem até aqui e permitiram que nós tivéssemos padrão de comparação, preço, qualidade, e assim vai. Isso obrigou o pessoal daqui a correr atrás e modernizar, porque já não é mais uma colônia que virou um país em desenvolvimento, mas um país. E isso foi bom, isso foi legal. E a globalização hoje, ela mexeu com economia, cultura, ciência, tecnologia, e hoje é possível, tá, a gente comprar alguma coisa no armazém da esquina que tenha componentes importados ali dentro. É muito comum, isso está chegando intenso. Os chineses chegaram com força total aqui também. Tem muita coisa boa, né? Outras não tão boas assim, mas tem muita coisa sim, e estão disputando o nosso mercado aqui. E, de certa forma, não adianta ficar questionando se eles conseguem colocar um preço menor aqui e nós não conseguimos. O que está errado? É a tributação? Vamos brigar para melhorar a tributação. O que está errado? O nosso custo de mão de obra é muito alto? Vamos mexer nisso também. Quer dizer, então, não dá para simplesmente boicotar. Não pode. Acho que tem que ter condições de igualdade na disputa. Se tiver condição de igualdade, normal. Vamos disputar que nós somos mais competentes. Questão do agronegócio. Em 50 anos, o Brasil saiu de importador para o terceiro maior produtor agrícola mundial. E 2030 deve assumir a primeira posição, tá, de produção de exportação agrícola mundial. Algumas manchetes de notícias agora no início do ano. A China deve habilitar mais 26 plantas do Brasil para exportação de carnes. O México habilita 28 empresas do Brasil para exportação de frango. A Rússia anuncia a retomada de carne brasileira. Volumes recordes de exportações do Brasil em 2018. Apesar de tudo que a gente está vivendo de crise. Hein? E a nossa região aqui, ela pulsa agronegócio, vocês sabem disso. Tá? Não que necessariamente tenha terras em Ribeirão Preto para produzir agricultura, mas os proprietários estão por aqui, estão circulando por aqui, sim, e a riqueza gerada, boa parte, está em Ribeirão Preto, o alvo de vocês, corretores aí, com certeza, agronegócio. E a tendência agora com a AgriShow, então, que é o Chiquinho Maturro, que é o presidente da AgriShow, casualmente é meu amigo pessoal, está fazendo um trabalho excepcional lá, ele é muito sério, muito comprometido. O ano passado bateu recorde, 2,7 bilhões de vendas, a AgriShow. Esse ano estão preparando para superar a marca dos 3 bilhões. Enfim, então, esse dinheiro vai circular em algum lugar. Por que esse dinheiro não pode, por exemplo, comprar imóveis, comprar loteamentos, comprar apartamentos, entendeu? É só uma questão de ficar de olho e fazer a abordagem correta na hora correta. O dinheiro não tem pátria. O dinheiro ele não tem carimbo. O dinheiro ele circula o mundo em busca das melhores oportunidades, de duas formas. Ou ele é um investimento especulativo, que é aquele que vem para dormir no mercado financeiro, para aproveitar
as nossas taxas de juros, que apesar da Selic estar 6,5%, os juros ainda são muito maiores que boa parte do mundo, e o risco relativamente é menor, a gente vai falar de risco mais para frente. Então, o que circula hoje no mercado ou é um capital especulativo, que se diz, que ele vem só para aproveitar o nosso mercado financeiro, ou ele vem para a produção, aquele dinheiro que vem para a indústria, que vai gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, gerar riquezas no município onde ele está, e isso é legal. Mas isso, para acontecer, tem que ter uma coerência sobre tributos, sobre empregados, sobre os outros impostos que se pagam. Vocês viram que a Ford saiu lá de São Bernardo, porque não aguentou mais o pau com os sindicatos lá. Apesar de estar perdendo força, havia um pré-julgamento, tudo que caía na justiça para ser julgado parece que até era padrão. Sempre o juiz defende o funcionário em detrimento do empregador. Sempre o funcionário é o coitadinho. Aí não aguenta, aí não tem jeito. Aí foi embora. Então, como é que o Banco Central tenta controlar a inflação que acontece no país? Ela tem alguns mecanismos ali para poder tentar regular a economia. E é só isso que ele tem que fazer, mais nada. Por quê? Porque a economia ela consegue se manter sozinha. Quanto menos o governo interferir, melhor. O mercado se autoajusta. Então, ele tem um painelzinho ali. O que ele faz? Ele, por exemplo, mexe na taxa de juros, tá? Que já foi 14, já foi 16, agora está em 6,5, e havendo uma estabilidade, baixa mais um pouquinho. Ele mexe um pouquinho na taxa de câmbio. Como é que ele mexe na taxa de câmbio? Quando o dólar está muito alto, ele pega e vende as reservas que ele tem para acalmar o mercado e baixar a cotação. E quando está muito baixo, ele vai e compra para poder provocar o aumento. Olha que interessante, ele sempre entra na hora certa. Ou seja, quando está barato, ele vai lá e compra, fica um monte. Aí, quando está caro, ele vai e vende. Só aumenta os recursos dele nesse sentido. Mas é assim que ele tenta controlar a questão do câmbio. Compulsório, tá? Não sei se vocês sabem, mas é uma parcela do depósito à vista que você faz no banco, que o banco tem que reter e depositar isso no Banco Central, não pode operar. Porque, do contrário, você botou lá, sei lá, R$1.000 na conta, o banco podia pegar esses 1.000 e usar para crédito pessoal. Então, você fez uma aplicação lá que ele está te pagando no máximo 1%. Ele pega esse mesmo 1.000, que te paga 1, passa no crédito pessoal a 5,5, 6, ou no cheque especial a 10, ou no cartão de crédito a 14, a distância que existe, percebe? E, nesse caso, tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito, por que o juro é tão alto? Porque o governo não incentiva que as pessoas se endividem nisso. Tá? Só que, para muita gente, o cheque especial faz parte do salário, vocês sabem disso. Caiu lá, já conta aquele como saldo lá, já traz para dentro, e aí é uma bola de neve que dificilmente sai disso aí. Tá? Então, esse é o compulsório. Então, ele, às vezes, irriga o mercado, diminuindo o compulsório, permitindo que o mercado tenha maior fluidez com recursos, e, às vezes, ele recolhe isso para diminuir a liquidez, diminui o volume em circulação de dinheiro, com isso, supostamente, os juros devem cair. E base monetária. Base monetária é rodar a maquininha e fazer dinheiro. Tá? Sabe, tem as impressoras. Aliás, quando eu não entendia nada, hoje eu não entendo nada de economia também. Quando eu entendia menos, eu falei, tem uma bruta dívida. Roda a maquininha, ela faz dinheiro, pega esse dinheiro, paga a dívida, pronto, zerou. É fácil. Né? Seria simples assim? Mas base monetária é isso. Então, quanto mais você expande a base monetária, mais você irriga o mercado com cédulas e o dinheiro perde o valor. O que isso é? Inflação. Quanto mais você gira a máquina, maior é, porque o dinheiro vai perdendo valor. Oferta e procura, perdeu o valor, né? Ou a inflação vai lá em cima. Quais são alguns riscos eminentes que nós temos aí hoje, na minha opinião? Tem o seu Donald Trump lá, né, no alto do seu egocentrismo, tá? Batendo de frente com todo mundo, querendo fazer o muro, brigando com a China
com força total, achando que a América é força, ela é a primeira, absoluta, e o resto do mundo não interessa, né? Um xenofobismo extremo da parte dele, que isso tem prejudicado. Infelizmente, ainda, tá? O dólar, por que o dólar é uma moeda que ele regula o comércio pelo mundo, em qualquer lugar do mundo? Porque ainda é a moeda mais forte. Se você tiver uma nota de dólar na mão, com certeza você não vai ficar com o mico na mão, porque aquele dinheiro vai valer alguma coisa em algum lugar, tá? Porque ele é uma moeda forte. Tentaram criar um petrodólar daí, depois não deu muito certo. Tentaram fazer com que o euro passasse a ser a moeda forte do mundo, também não deu muito certo para efeito de comércio. Então, por isso que tudo que acontece lá nos Estados Unidos provoca reflexo na economia mundial. Tem a questão do acordo do clima também, que sai fora. O que isso tem a ver com a economia? Claro, como eu disse, o dinheiro não aceita desaforo. Qualquer indício de insegurança que possa haver, o investidor recolhe, ele para, ele vai em alguma coisa mais segura, de menor risco, menos rentável, mas de menor risco. Tá? E esse acordo de clima provocou isso. A questão do petróleo também, que até hoje eu acredito que aquela invasão do Iraque não tinha nada de Saddam Hussein, o que eles queriam era o petróleo que estava lá no Iraque. Tá? Tanto é que depois descobri que não tinha arma química nenhuma, tudo. Então, os Estados Unidos é um grande consumidor, vai lá e busca. Não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o maior exportador de armas leves para a comunidade árabe. Tá? É o maior exportador mundial. Isso tem provocado alguns constrangimentos ao longo do mundo aí, e nem todo mundo fica satisfeito com esse tipo de coisa. Entendeu? São indícios de algum risco, de alguma instabilidade, e isso tem reflexo direto na economia. Tem o que está acontecendo lá com os imigrantes venezuelanos chegando aí, atravessando a barreira, isso é custo. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela também, e fica uma situação de pré-guerra, né? Que, claro, não deve acontecer. Mas a percepção do investidor, quando vê essa possibilidade, o que é isso? Insegurança. O que ele faz? Recolhe investimento, para de investir também, até ter segurança do que vai acontecer. Então, percebe que em todas as camadas do que acontece ao redor do mundo, de alguma forma, interferem na economia, e alguns mais especificamente aqui no Brasil. Tá? Em termos de oportunidades, não sei se vocês sabem, mas quando começou essa guerra comercial da China com os Estados Unidos, sobre, por exemplo, produção agrícola, os chineses foram na África, compraram boa parte do território africano, não sei, não vou precisar quando, uma boa parte, descobriram que a terra lá é extremamente produtiva, estão produzindo grãos na África, com uma produtividade absurda, estão produzindo outras vegetais também por lá, e logo, logo vão dar uma banana para os Estados Unidos, talvez continue comprando do Brasil, mas a parcela que vinha de lá talvez não precise mais dela, e aí o American First vai ficar com a banana na mão lá. E também a área de mineração, petróleo, gás, tá? São elementos que hoje realmente tem muita gente investindo nisso, porque esse é o futuro. Tá? E, apesar dos combustíveis fósseis também estar sendo desacreditado por outros combustíveis alternativos, ainda por um bom tempo, vocês sabem que hoje a Shell, a Petrobras nem tanto, a Shell, a Esso, estão investindo pesado já nos carros do futuro, para daqui 15 anos eles acham que realmente petróleo não vai mais existir. Tá? Os carros elétricos e outras oportunidades também de combustão que existem, que já existem carros até movidos a água. Mas o que acontece? Quando se descobre isso, os petroleiros vão lá em cima, compram a ideia, destrói a ideia. Alguém lembra da Douradinha que tinha aqui em Ribeirão? A refrigerante Douradinha? Ou eu sou muito velho? Isso. Então, o que aconteceu? Começou a fazer sucesso, alguém comprou essa marca e, de repente, ela desapareceu do mercado. Tá?
Então, é isso. Isso é economia, gente. É economia predatória, mas é destruir a ideia. E essa questão do Mercosul aqui também, que pelo menos começou se divulgar de alguma forma que seria reativado, que é interessante. Aliás, a Argentina é um grande comprador de veículos nossos, né? E não sei se vocês viram, esse mês de fevereiro, mesmo sem a Argentina, o Brasil vendeu 30% mais veículos do que em janeiro, mesmo sem exportação, tudo consumido no mercado interno. Mas depois não vamos falar disso, porque aí o crédito voltou e tudo mais. Então, o Mercosul, se for bem regularizado, eu acho legal, tá? Eu acho bacana assim, que haja essa queda de barreiras, fluidez ali, porque, afinal, somos uma grande irmandade e ninguém é feliz sozinho. É possível trocar negócios aqui com os países do Mercosul e todo mundo ter algum sucesso. Entrando um pouquinho aqui no nosso mercado, depois a gente vai falar sobre a área imobiliária, um pouquinho para frente. Está muito cansativo, não? Está tudo bem? Tem alguém dormindo aí já? Não, deixa eu ver. Não, está todo mundo aqui. Então tá bom. Algumas constatações. Apesar de, para alguns, o Minha Casa Minha Vida ter aparecido de uma forma errada, eu acho que apareceu na hora certa. Porque o que ele permitiu fazer? Permitiu atingir uma certa camada da população que não tinha condições de entrar num financiamento mais ousado em comprar o imóvel, e o Minha Casa Minha Vida permitiu esse tipo de coisa. E, na medida que ele aconteceu, com financiamentos adequados, nós tivemos uma intensidade grande, tá, das construtoras, de venda de material de construção, tá? E essas pessoas que ali moravam também compraram, essas pessoas, os que venderam, pegaram esse recurso, reinvestiram boa parte no mercado imobiliário, só que numa outra camada, e assim por diante. Então, ele veio, sim, eu acho, para intensificar o mercado da construção civil, tá? É claro que tem que ter regulamentado. Pessoalmente, eu sou contra o assistencialismo, tá? O coitadismo, não existe isso, tá? Eu digo até o seguinte, que às vezes se discute o valor do salário mínimo, eu já falei isso em outras palestras, que briga para que o salário mínimo seja melhor. Não. Você tem que brigar para ganhar múltiplos de salário mínimo. 2, 3, 5, 10 salários mínimos. Essa é a briga, não o valor em si do salário mínimo. O salário mínimo é uma referência. Agora, a pessoa que se acomoda, não, eu quero viver com salário mínimo, esse vai ter que se aguentar com o salário mínimo. Então, esse coitadismo, tá, de falar, não, o mundo está contra mim, o salário não aumenta e tal. Está certo, acho que tem algumas classes que dependem do salário mínimo, alguns aposentados, legal. Mas não que a classe trabalhadora fique refém do valor do salário mínimo. Gente. Pela aí. Acabei de falar que quem faz a diferença na empresa é o comprometido que traz resultado. Tá? Então, peraí, tem uma inversão de valores aí. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que não é por aí. Então, Minha Casa Minha Vida chegou, nós tivemos, na gestão anterior, um excesso de crédito. Esse excesso permitiu que muita gente tivesse acesso à primeira casa, o apartamento, tá? E, como eu disse, isso intensificou muito o mercado em si, isso gerou emprego, gerou renda, muito legal. Facilitou a aquisição de bens de imóveis, bens e serviços, que são os automóveis, que são os eletrodomésticos. Tá? Lembra aquela facilidade? Crédito para todo mundo. Vamos embora, vamos endividar. Só que não é bem assim, né? Chega uma hora que isso acaba. Chega uma hora que a realidade volta à tona. E o que provocou isso? Quando o mercado sentiu que havia uma bolha acontecendo e muito emprego, subemprego acontecendo, empregos artificiais acontecendo, se viu que as pessoas começaram a ficar endividadas. Elas não conseguiam mais pagar suas dívidas. E muita gente teve que devolver o carro, ou devolver o apartamento ou a casa. E aí não tinha mais nome limpo para fazer novas compras. Isso já estou falando aqui 2016, 2015, 2016, que começou a cair. A economia foi despencando em função disso tudo aí. Tá? E aí a inadimplência, muita gente com nome sujo,
e a consequente retração absoluta. Os negócios deixaram de acontecer. No mercado imobiliário, eu tenho certeza que foi dessa forma também. Os negócios foram minguando, ninguém tinha dinheiro. Como pano de fundo disso tudo ainda, havia uma divulgação em massa de corrupção, de lava-jato, de insegurança, de desmando, de impeachment. Tudo isso comprometeu. Claro, o investidor fala, não, espera um pouquinho, vou esperar a melhor hora para fazer isso, que agora não vou fazer. E aí provocou tudo que a gente está vendo aí. E aí entra um novo governo, com uma série de desafios. Ele tem uma herança nefasta, a máquina pública terrível, inchada, cheia de vícios, cheia de não pode. E, pessoalmente, eu acho que o Bolsonaro ele tem muita experiência legislativa, não executiva. E é diferente. Ele nunca sentou numa cadeira executiva. E ali é diferente. A postura tem que ser diferente. Ele tem que ser um negociador, tem que ouvir mais. Tá? Ele está aprendendo, acho que está aprendendo com isso tudo aí. Mas a gente teve algumas surpresas aí. Né? Nós vimos também, talvez, não sei se ele foi infeliz de dizer que bateu de frente com a mídia, como fez o Trump também, falou que a mídia estava destruindo, acho que até em parte estava mesmo. E agora o que se vê são atitudes para tentar desestabilizar esse governo. Vocês devem ter visto. Todo dia sai alguma coisa para tentar minar, ou pelo menos retirar um pouco do poder dele. Né? Eu acho que, independente de quem está lá, nós temos que torcer pelo Brasil. Tá? E tem um ditado legal que fala, não é porque eu não gosto do comandante que eu vou torcer para o avião cair. Né? Já que é ele que está lá, pô, então vamos, pelo menos, fazer o melhor possível. Algumas atitudes da equipe dele também, vocês viram o que aconteceu, um fala demais, um fala uma coisa, outro outra. Mas o que isso tem a ver? Gente, isso tem a ver com insegurança. O investidor recolhe, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Se eu não sentir um ambiente seguro, eu não vou voltar a investir, não vou voltar a comprar. Tá? Isso aqui tudo tem um reflexo direto na economia. Tá? Os tropeços iniciais que nós assistimos aí, que todos viram, também, até a gente estava comentando aqui, ontem começou o ano para nós, né? Efetivamente. Agora não, agora chega, não tem mais desculpa. Já operou, já tirou a bolsa de colostomia, já está todo mundo pronto, todo mundo sabe o que fazer, já tropeçou onde tinha que tropeçar. Não, agora vamos embora, agora vamos acontecer. Então, eu acho que nós podemos ter boas surpresas daqui para frente. Eu vi que o Rodrigo Maia amanhã já vai instalar a Comissão de Constituição e Justiça para julgar a reforma da Previdência, e isso é muito bom, significa que está andando. E essa reforma que a gente fala da Previdência, não é só a reforma da Previdência, ela é um marco, é um teste de força do governo. O mercado quer ver se ele tem força de pôr em prática o que ele está se propondo a fazer. É claro que, na medida em que essa situação da Previdência for revertida, tá, o ambiente de segurança para os próximos anos fica muito mais fluido, e os negócios vão voltar a acontecer. Mas, na minha opinião, é muito mais uma referência do que efetivamente um negócio. Reforma fiscal também. E eu tenho uma opinião sobre reforma fiscal. Não, vamos refazer a reforma fiscal, porque o empresário não aguenta mais pagar tantos impostos assim. Tá? Realmente, a carga média de 37,5 é um absurdo. Mas aí fica o seguinte. Tive um sujeito que chegou para o outro e falou assim, se você tivesse 2 navios, você daria um pelo seu país? Com certeza daria um navio bacana. Se você tivesse 2 aviões, você daria um para o seu país? Com certeza daria. Se você tivesse 2 carros? Não. Por quê? Porque 2 carros eu tenho. Isso é reforma fiscal, gente. Reforma fiscal é o seguinte, vamos diminuir impostos, mas vai diminuir a tua parte. Não, a minha parte não. A minha parte, o governo vai, não, a minha parte federal não, a minha parte do Estado não, a minha parte... não vai ser fácil, não. Porque todo mundo fala, esbraveja a reforma fiscal, na hora que fala, bom, a reforma vai provocar uma redução da tua arrecadação. Não, aí não, peraí, aí não vou brincar assim, não. Então, vou pegar os indinhos e vou embora. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que tem muita bravata nisso. Tem que acontecer, sim. E o conceito de sonegação nosso,
tão forte que eu tomei uma lavada. Certa vez eu estava em Washington, lá no Banco Mundial, fui comprar uma máquina fotográfica, tinha esquecido, faz 10 anos isso. Quanto é? Sei lá, $100 mais taxa, 8%. Falei, não precisa de nota, não. Para que eu fui falar isso? Como não precisa de nota? Não precisa de nota, você vai 100 mais 8, não precisa. Você está louco? Isso não existe. Enfim, eu fiquei desse tamanhozinho assim, falei, que lavada de cultura que eu tomei. Bom, o que mais? Privatizações e concessões. Acho que tem que acontecer, sim. O Estado não tem que se meter onde ele não tem competência para fazer. Tá? Se nós achamos que, por exemplo, os pedágios são caros, eu acho que são caros, sim. Mas imagina se estivesse na mão do Estado, a gente teria essa qualidade de rodovia que nós temos hoje, essa segurança. Você encosta o carro na... Estou defendendo aqui porque eu faço trabalho para as concessionárias de rodovia também, percebeu, né? Através do IPT. Você encosta o carro no acostamento, de repente chega um carro de inspeção, vendo se você precisa de alguma coisa. Não, isso é legal, isso é segurança. Furou o pneu, você não precisa fazer nada. O cara vem e troca seu pneu. Enfim, tudo bom, mas é caro. Eu acho que tem pode ter o serviço a um preço menor aí da tarifa. Talvez a gente tenha surpresa aí para frente, porque o primeiro ciclo dos 20 anos já passou. A partir de agora é manutenção, não existem novos investimentos. Por consequência, a tarifa pode ser menor. Vamos ver se isso acontece. Mas aí tem a ver com... Você tem 2 carros e 2 aviões lá. Não, mas vai reduzir a tua participação. Não, peraí, vamos... Hein? Paraná, né? Isso. Não, aqui também, a Entrevias, né? A antiga Via Norte, quando assumiu, e não é porque ela é boazinha, falou, não, eu vou chegar e vou reduzir. Não, ela reduziu porque os investimentos já acabaram, ela vai dar manutenção. A manutenção é muito mais barata, então a tarifa pode ser menor. Bom, a privatização de portos, aeroportos, o que mais? O serviço de energia, eu acho que o governo tem que abrir mão de tudo, deixa a iniciativa privada tocar isso, gente. Porque o serviço público, eu sei porque eu já fui secretário da administração, muitas vezes você não tem força para fazer as mudanças que você quer fazer. Você tem que trazer consigo um peso paquidérmico gigante de pessoas que têm estabilidade, que você não pode mexer nele, ele vai ficar aqui, porque ele é concursado e tal, mas não faz nada. Faz nada. Pelo contrário, atrapalha. Deixa ele em casa pagando salário, é mais barato. Eu não estou dizendo que é todo, mas tem isso. Então, o serviço público tem esse tipo de coisa. Então, tudo que o governo se mete, ele vai trazer consigo. Eu estava no Banco do Brasil, lá em Brasília, fazendo os instrumentos de controladoria do banco. Então, eu assistia muito o pessoal com nível de mestrado, doutorado, que passaram em concurso e foram trabalhar na sede do banco, que é the best. Aí o cara chegava naquele tesão louco, você vai fazer contrato. Oba, vamos fazer 10 por dia. Eu falei, não, os outros. Aqui a gente só faz 3 por dia. Não, mas dá para fazer 10. Não, você quer ficar aqui? Então você vai fazer 3. E ele tinha que castrar toda a iniciativa dele e começava a fazer 3, porque todos só faziam 3 e era possível fazer 10. Isso é o serviço público, gente. Não estou dizendo todos, boa parte. Por isso que eu acho que o governo não tem que se meter em algum serviço. Deixa a iniciativa privada tocar. A questão da tabela de fretes também foi algo que provocou uma situação terrível no mercado, né? Para resolver um problema localizado, tomaram uma decisão de criar essa tabela e os preços ao consumidor subiram. Isso provocou inflação, mas subiram de forma astronômica. Subiram ao ponto de você ver muitas transportadoras que trabalhavam com veículos terceirizados, comprando veículos novos e trazendo para dentro, porque aí, com essa tabela de frete, é mais negócio ter meu caminhão do que um autônomo. E o autônomo, que é a origem de tudo isso aí, acabou se ferrando do mesmo jeito. Tem uma construtora sendo montada aqui em Guará, está procurando 300 motoristas. 300 motoristas. Tá? Por quê? Caminhões próprios. Se pegar, depois da tabela de frete, não preciso dizer, acompanha o índice de venda de caminhões novos, o que está acontecendo. Tá? Então, na verdade, tudo é relativo, né? Mas quem está pagando essa conta? É a ponta final. Eu, conversando com um transportador há pouco tempo,
Eu falei, nossa, como é que você está suportando essa tabela de frete? Ele falou, não estou usando. Por quê? Não, simples. Com essa tabela não tem negócio. Ou o cara aceita reduzir o preço ou não vai trabalhar. E aqueles trabalhos mais grandiosos, as transportadoras com seus veículos próprios fazem, então o autônomo tem que se sujeitar a um preço menor para poder continuar trabalhando. Logo, não resolveu o problema dele, resolveu o problema de um terceiro, nós pagamos a conta e o coitado continua da mesma forma. Qual é o resumo disso? O governo não tem que se meter onde não é chamado. O mercado regula. Qual a tabela de frete justa para remunerar ambas as partes? O transportador, e o produtor e o comprador. É isso que tem que fazer. Outra coisa também, o governo, eu já falei disso aí, ele tem que aprender a negociar. Ele não pode chegar também com o nariz empinado, achando que é o dono da verdade. Não. Por quê? Porque tem muitos vícios, tem muita coisa que acontece lá dentro que ele tem que se submeter ao jogo político para poder negociar e ser feliz. Vocês viram o que aconteceu, né? Liberaram R$1 bilhão de emendas para os deputados para que eles fossem bonzinhos e passassem a enxergar a reforma da Previdência de uma maneira mais agradável. Isso é negociar. Tá? Tudo bem, ele não está jogando sujo, tá? Porque tinha que liberar em algum momento. Ele antecipou, na minha opinião, antecipou para poder... Esse é o jogo, isso é negociar. Tá? Isso tem que saber fazer, senão não acontece nada. E, de forma geral, existe uma reação positiva no mercado, aí, esperando o que acontece. Tá? Existe um investimento reprimido que não aconteceu ainda, esperando essas sinalizações positivas de segurança para poder voltar a acontecer. E eu acredito nisso. Vou falar um pouquinho para frente para vocês. E o mercado privado, né? O que eu tenho percebido? Aí, já voltando para o meu trabalho em si, o que eu tenho percebido dos meus clientes e tal. Os projetos que estavam parados já foram retomados, boa parte deles, de modernização, de investimentos, de ampliação, de novas unidades, de tecnologia, isso está acontecendo. O projeto de fusões e aquisições também está acontecendo intensamente, que é compra e venda de empresas, tá? Isso bastante, principalmente nas áreas de saúde, educação e agronegócio. Essas áreas estão muito fortes, estão vindo grupos fortes de fora para poder comprar novas empresas, e não compram porque são bonzinhos, não. Eles compram para serem maiores e depois ser comprado por um maior ainda, e, nesse jogo, todo mundo ganha dinheiro. Os investimentos também voltaram a acontecer de forma discreta, não estão acontecendo como deveria, mas de forma discreta. Voltaram a acontecer, principalmente na indústria de transformação e mesmo no agronegócio. Se bem que no agro, não sei se vocês viram recentemente, muitas usinas estão voltando para a colheita manual, porque a colheita automatizada não estava conseguindo dar para eles, era mais rápida, mas deixava muito a desejar a produção, a colheita. Então, estão voltando, pelo menos uma parte, em terrenos irregulares, para a colheita manual. E algumas contratações acontecendo, não o suficiente para diminuir o nosso índice de desemprego fortemente, mas, pelo menos, parou de crescer, já é alguma coisa. Tá bom assim? Posso continuar? Não? Tá legal? Alguém dormindo aí? Não? Deixa eu ver. Tudo bem? Tá bom. O que o BNDES está projetando para o futuro nosso aqui? Isso aqui é dado oficial que eu peguei com o BNDES. Esse aqui é um número absoluto, tá? Aqui é um número relativo. Então, a população deve crescer 0,7%, aliás, já cresceu 0,7% em 2018, parará. Até 2023, a população deve crescer 4%. Tá? A população economicamente ativa, ou seja, em condições de trabalhar, deve crescer numa proporção ainda maior, até 2023. Por quê? Porque mais pessoas que hoje não estão procurando emprego, porque não têm oportunidades, quando os empregos surgirem, elas vão voltar para o mercado de trabalho. Então, isso aumenta mais. O índice de desemprego, segundo o BNDES,
deve cair de 12,7 para 8,2 em 2023. Não é uma queda tão violenta quanto se esperava, mas está a caminho. Tá? Os outros aqui não têm tanta importância assim. Também foi feito um estudo tentando mostrar como é que será o Brasil daqui a 4 anos, porque economista, às vezes, é exercício de achismo, né? Não gosto de exercício. Vamos trabalhar com fatos, né? E você prevê o futuro, né? O meteorologista acerta todos. Já viram alguém falar, vai ter tempestade hoje em Ribeirão? Já viram isso? Não, e tem a tempestade. Então, nem o meteorologista acerta, né, Gardinho? Então, mas com as variáveis que se tem notícia, se as reformas que precisam ser feitas não forem feitas, tipo previdência, reforma fiscal, reforma política e assim por diante, o Brasil aqui, 2019, tá, vai ter um crescimento discreto aqui, mais ou menos 2%, 2,9%, porque a base aqui é um pouco menor, mas o que interessa é isso aqui. Ó, se não forem feitas as reformas, a gente vai continuar em nível de cruzeiro, não é? Crescimento flat, ou, se bobear, até negativo. E se as reformas acontecerem, tá, a previsão é que em 2023 a gente cresça aí 3,4%. Isso faz sentido. Tá? Faz sentido. Por quê? Porque, na medida que o mercado sinta segurança no que se está dizendo e que o governo faça a sua parte, saia fora de itens dos quais ele não tem que se meter, deixa a iniciativa privada tocar. Tá? Tem muito capital estrangeiro querendo vir para cá e não vem pela insegurança que nós temos aqui. Gente, nós somos 200 milhões de consumidores, ávidos por consumo, numa fase de transformação, uma juventude intensa, inteligente, em condição de comprar, querendo comprar. Precisa ter segurança. Se tiver segurança, isso tudo vai acontecer. A questão do mercado financeiro, sobre a gente falar de opções de investimento, bom, quais são as melhores opções para investir agora em 2019? Cada um vai falar uma coisa, eu vou falar a minha aqui, que pode estar tudo errado, mas vou falar assim mesmo. Antes de falar em investimento, você tem que responder 3 perguntas. Qual é o volume que você tem para investir? Por quanto tempo você não precisa desse dinheiro? E qual é o risco que você está disposto a correr? Sendo que, quanto maior o risco, maior o retorno. Menor o risco, menor o retorno. Então, nessa linha, o que você tem de opções, por exemplo? O mercado financeiro, que até os anos 80, 90, era muito discreto. O que você tinha? Você tinha overnight, aquele que trabalhava a noite inteira para você, e mais nada. E em situações de insegurança, o que os investidores faziam? Procuravam um troço chamado ativos estáveis. O que é isso? Imóveis, terrenos, chácaras e ouro. Ouro e imóveis eram os ativos estáveis que se buscavam. E havia uma procura intensa por isso. Por quê? Se alguma coisa acontecer com o país e quebrar tudo, pelo menos o meu imóvel aqui está garantido. Se quebrar tudo, a minha barrinha de ouro aqui está garantida. Tá? Só que os tempos mudam. As inovações acontecem, novas oportunidades vão surgindo para concorrer com esses investimentos. Então, por exemplo, no mercado financeiro, hoje, se fala muito do Tesouro Direto, né, que são títulos do governo que você compra, tem uma garantia grande, mas ele começa a fazer sentido a partir de 2023. Se você precisar de dinheiro antes disso, esquece, você vai perder dinheiro. Você tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, você tem as letras de crédito imobiliário, que é a LCI, e letra de crédito agrícola. Aliás, letra de crédito imobiliário, não sei se vocês sabem, mas você investindo nisso, você tem a opção de fazer o teu rendimento ir aumentando o seu capital ou receber um aluguel mensal. Sabia? Você tem um aluguel mensal do dinheiro que você aplicou, como se tivesse um imóvel. O princípio é esse. Por isso é letra de crédito imobiliário, que está atrelada a fundos, cujos fundos vão fazer grandes obras e a responsabilidade é dele de conseguir alugar ou não. Se não conseguiu, o fundo tem que se comprometer e pagar o aluguel disso. Olha o concorrente que vocês arrumaram para os investidores aí de imóveis. Também tem fundos multimercados, né?
Debentures, que é as empresas que precisam de dinheiro, você empresta o dinheiro para a empresa, isso vira debênture, se ele não te pagar, isso vira ações, aí você vira acionista da empresa. Tem letras de câmbio, poupança, poupança. Nessas 3 perguntinhas que eu falei para vocês, a poupança é a que tem menor risco, mas o menor rendimento. É a aplicação mais serena que você pode fazer, mas, com certeza, não te dá nada. Terrível. É para quem é acomodado, e os antigos acham que, na época da inflação mais alta, nossa, a poupança pagou 10 esse mês. Tá, a inflação foi 11, a inflação foi 9, não pagou nada, pagou 0,5%. Aliás, a inflação, a poupança sempre pagou, historicamente, 0,5%. Só que a hora que a Selic baixa de 6,5%, tá, ela paga menos ainda que isso. Mas os antigos ainda gostam, tudo bem. Mas você pode trabalhar com ações, mercado de ações. A garotada hoje está muito interagindo, tem pessoas especializadas, tem os brokers, tem uma garotada estudiosa que consegue ganhar dinheiro com isso aqui. Você também pode empreender, abrir um negócio, é uma forma de investir, tá? Comprar uma franquia, é uma forma de investir. Ainda pode comprar ouro. Você pode ser um investidor anjo numa startup, descobre uma startup que tem uma proposta legal, e aí você coloca um dinheiro lá como investidor, e às vezes o retorno vai ser mais rápido do que você imagina, e maior ainda do que imagina. Tá? E o mercado imobiliário em si, que é o nosso dia a dia aqui. Aqui está muito pequenininho, vocês não vão enxergar nada, mas eu vou tentar ler para vocês, que eu também não enxergo nada, mas está tudo bem. Isso aqui é uma pesquisa da FIPZAP, que mostra o seguinte: comportamento recente do preço de venda de imóveis residenciais, índice FIPZAP. Aqui eu tenho Ribeirão Preto. Então, aqui tem uma comparação, por exemplo. Está na frente aí, não? Por exemplo, aqui o IPCA, em janeiro de 2019, foi 0,38. O IGPM foi 0,8. E o índice FIPZAP foi 0,13. Ou seja, na média, o aluguel subiu, aliás, o preço de venda subiu um pouquinho mais do que a inflação. Mas como é que fica Ribeirão Preto? Ribeirão cresceu 0,11% o preço de venda, tá, em janeiro de 2019, comparado ao mês anterior. Tá? Em dezembro, ele tinha caído 0,5% o preço de venda do metro quadrado. Tá? Aí tem a variação 2019, e aqui ao final diz o seguinte: o valor médio mensal, tá, do metro quadrado de venda em Ribeirão Preto é R$ 4.092. Preço médio de venda do metro quadrado. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui é a FIPZAP, que é um órgão sério. O FIP, vocês conhecem, lá da USP também. E o que mais? O que tem de destaque aqui? Tem Barueri, Campinas caiu, Diadema caiu, Guarujá subiu, Osasco caiu, Praia Grande subiu, e assim por diante. Vamos ver se tem um outro aqui. Isso aqui é um ranking, para vocês terem uma ideia do preço médio de venda, porque dizem muito que o metro quadrado em Ribeirão Preto é muito caro, né? Isso aqui mostra o seguinte, ó. Então, você tem aqui, em primeiro lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e assim vai. Niterói, Vitória, Parará. Ribeirão Preto está aqui, ó. R$ 4.092 o metro quadrado. Rio de Janeiro, preço médio, R$ 9.474 o metro quadrado. Isso aqui é um comportamento da série do índice FIP para venda residencial. Tá? Isso aqui é nacional, não é local. Então, está assim. Como é que o aluguel se comportou perante os índices de inflação? Tá? Então, aqui você tem o índice de venda. Esse aqui é o índice de preço de venda de imóveis. Tá? Esse vermelho é o IPCA, que é uma forma de você medir a inflação. E o azul é o IGPM. Tá? Percebam que aqui nós estamos falando 2009, 2010, 2011... Sai da frente aqui.
12, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que está acontecendo aqui? Olha como o valor, tá? O valor de venda residencial ele está caindo em todo o Brasil. Por que está caindo? Porque a partir aqui, principalmente de 2015, que surgiu toda essa situação que eu falei para vocês, que a economia ficou fragilizada, que o governo não tinha credibilidade, o impeachment da Dilma Rousseff. Aqui uma pesquisa feita também pela FIP, objetivo entre compradores que adquiriram imóveis nos últimos 12 meses. A pergunta é, para que você quer o imóvel? É para morar ou é para renda? Ou é investimento? Então, o verde é para moradia. O azul é para investimento. Nas situações de maior plenitude econômica, o aumento aqui de compra de imóveis para investimento é maior. Eu aposto nisso. Nas situações de insegurança, quem compra, compra para morar, não é para investir, é sobrevivência. Tá? É isso que mostra esse gráfico aqui. E aí ele pergunta aqui, bom, se morar com alguém, morar sozinho, isso aqui não. Tem um outro momento que ele pergunta, o investimento é para esperar se valorizar ou é para aluguel? Mas aí tem uma outra telinha que acho que fala isso aqui. Qual a expectativa de preço para os próximos 10 anos entre compradores em potencial? Os que pretendem adquirir imóvel. O que eles pensam de preço? Olha que interessante. Então, o vermelho aqui, ele acha que vai ficar acima da inflação o preço. Desculpa. O verde vai ficar... De novo. O azul é abaixo da inflação. Os preços vão ficar abaixo da inflação. O verde... de acordo com a inflação. Você está conseguindo enxergar aí, velho? Ô, louco, está melhor que eu aqui, hein? Não, vou ficar na frente aqui de vocês, senão não tem graça, não vou ler nada. De acordo com a inflação, acima da inflação e não sabe. Qual é a sacada desse gráfico aqui? O cinza aqui, ele está ganhando aqui, ó, 32. É o que não sabe. É o que depende do que vai acontecer. Depende do que o governo vai conseguir aprovar. Depende da segurança que ele vai conseguir transmitir. Isso vai definir o novo preço. E, nessa situação, eu estou otimista. Acho que nós vamos ter boas surpresas nisso aí. O que mais? Aqui ele era de venda, né? Esse aqui é de locação. Aqui está Ribeirão Preto. Bem, o que interessa disso aqui? Esse último número aqui. Quanto está rentabilizando mensalmente? Tá? Pô, esse cara está lendo tudo aqui, velho. Peraí, não tem graça assim. 0,39, exatamente, aqui, ó, 0,39. Ou seja, os imóveis estão... Pô, eu lembro de uma época que 0,6 já era o mínimo necessário, né? 0,7 era o ideal. Por isso que nós não temos hoje, minha opinião, investidores em potencial para imóveis de locação. Perfeito. Viu, Leandro? O que mais aqui? Aqui é comparativo de preço médio de locação de imóveis residenciais no último mês. Ribeirão Preto está aqui, ó. Conseguiu ver Ribeirão aqui? Não. É um maldito. Aqui, Ribeirão Preto, aqui. Não, acho legal pelo seguinte, não existe esse estigma, quem está de falar, Ribeirão, vixe, Ribeirão é muito caro. Nossa, lá os preços são absurdos e tal. Não é nada disso, não está aqui a prova, gente. Então, aqui ó, é São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro, Santos, aqui é uma média, Brasília, Recife, Florianópolis, Porto Alegre, Paraná. Tudo bem, nós estamos perdendo para as capitais, mas nós somos quase uma capital também, tem que ver isso, né? Então, está certo. Mas depois, na hora que eu distribuir, vocês vão poder olhar com mais calma esses números aqui, tá? E aquele primeiro que eu mostrei foi de venda. Esse aqui é de locação comparada aos índices aqui, tá? Que é o índice FIPE, aqui é comparado à venda residencial, IPCA e GPM.
Então, o verde é aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, está vendo? Esses dois aqui, menores, são da inflação. E esse cinza aqui, mediano, é a rentabilização do aluguel. Olha o que aconteceu aqui. Perdeu longe. Perdeu longe. Esse aqui é a evolução histórica da taxa de rentabilidade de aluguel anualizada, comparada à taxa de juros. O azul é taxa de juros real. Está vendo? E aqui é o quanto o aluguel está rentabilizando. Algumas coisas que eu já falei, mas tentando ver uma linha do tempo aqui do mercado imobiliário. Anos 70, o milagre imobiliário. O que acontecia nos anos 70? Não que eu estivesse lá, mas me contaram, tá? Porque eu sou novo também. Tá? Aquela história de compra 4, 5 terrenos, tá? Chama os investidores para compra a preço de custo, o predinho lá, legal, ou a casa. Ele ganhava dinheiro na valorização do terreno, comprava por 100 e jogava no pacote por 200 ou por 180, e aí cobrava uma taxinha de administração, todo mundo ganhava dinheiro com isso, não tinha inflação, todo mundo feliz. Aí começou os anos 80, aí veio a inflação, aí veio os preços dolarizados, tá? Essa preocupação de que você perdeu referência de preço, o que era preço num dia, no outro dia já não era e tal. Então, começou a mudar esse mercado aí, começou a surgir novos elementos aí. Já nos anos 90, com a chegada do Collor, eu estou passando rápido, porque isso aqui realmente, o passado não interessa muito. Aí veio a estabilidade, e com a estabilidade, o mercado financeiro falou, opa, espera aí, vou começar a desenvolver alguns produtos para atender esse mercado financeiro aí, porque interessa, agora está com estabilidade e tal, o risco de eu perder dinheiro é menor. E começou a desenvolver alguns produtos, e as coisas foram caminhando bem. No final dos anos 90, quebra da Encol. 420 obras em andamento. Você lembra disso? O que aconteceu com o mercado imobiliário? Parou tudo. Parou tudo. Todo mundo se escondeu, ficou quietinho, não vou fazer nada, vou esperar. E foi um sofrimento, vocês lembram disso, né? Tá bom, aí nos anos 2000, aqueles produtos lá, já tinha passado a fase Encol, voltaram os produtos financeiros, voltaram fundos imobiliários, fundo de incorporação, CRI, recebíveis, tudo isso para facilitar a fluidez de venda de imóveis ou de pessoas para investir nesse mercado. Entre 2005 e 2006, surgiu a possibilidade de fazer o IPO. IPO é quando você abre ações na Bolsa de Valores. Quando a empresa sai de uma situação de capital fechado, ela vai abrir o capital. Então, isso é um IPO. Isso se chama Initial Public Offering. Aí, só que para isso aqui, eles descobriram o seguinte, para eles se tornarem grandes, não precisam necessariamente ser grandes. Começaram a comprar alguns terrenos que não tinham nada a ver, mas eram baratos, e usavam esses terrenos como base para criar o VGV e requerer financiamentos maiores para se tornarem mais fortes e poder abrir o capital. No mar, isso, também no mar. Mas dessas, pelo menos umas 45 eram sérias e conseguiram se destacar ali, tá? E foram bem. Tanto é que foram movimentados 81 bilhões de reais nessa época aqui, só de captação na Bolsa de Valores. Aí chega 2008, quebra do Lehman Brothers, lembra disso? A bolha nos Estados Unidos? Pronto. Aí lá vai o mercado de novo ficar apavorado, aí segura tudo, não investe nada, isso vai nos afetar. Foi aquela barulheira terrível que nós sofremos com isso também. Aí, 2009, 2014, voltou a euforia. Foi o ano pleno. Acho que quem tinha que ganhar dinheiro, ganhou dinheiro nessa época aqui. 2010, 2014 foram, na minha opinião, os melhores anos dos recentes para o mercado imobiliário. 2015, impeachment da Dilma, trava os negócios, Selic vai a 14%, e está provado. Financiamento imobiliário com Selic acima de 12% não existe. Esquece. Ninguém faz perder dinheiro. Selic, 14%. Aí surgem os distratos, né? Que é um verdadeiro caos do construtor, é esse tal do distrato aí. 2016, vacância, quer dizer, imóveis vazios, disponíveis, à venda, não vende,
locação, não aluga. Aqui em Ribeirão Preto, nessa época aí, eu lembro que nós tínhamos mais de 2.000 salas comerciais disponíveis e quase 1.000 unidades de imóveis à venda, isso tanto comerciais quanto residenciais, e não vendia, tudo parado. E quem estava muito desesperado tinha que derrubar o preço lá embaixo para vender e perder dinheiro. Isso aconteceu. Aí, 2018, aliás, 2017, o Temer, fez muita cagadinha também, mas fez umas coisinhas boas também. Tá? O mercado enxergou um pouco mais de horizonte com ele. Tá? E aí começou a desovar os estoques, num padrão de preço flat, quer dizer, não tinha variação de preço, mas alguns começaram a baixar os estoques. Não necessariamente, nessa época, tinha novos lançamentos, porque primeiro tinha que acabar o que já tinha. Né? E aí começou a baixar os estoques. 2018 seguiu num campo de neutralidade, na minha opinião, sem grandes lançamentos, mas, pelo menos, o risco foi menor. Então, e o mercado é o seguinte, gente, o Ricardo Amorim fala uma coisa muito certa. Toda situação de crise, quanto mais ela se prolonga, mais intensa é a sua retomada. Pode pegar historicamente. Nós já estamos vivendo esse período de crise há algum tempo. E eu acho que o estouro vai vir em 2020. Acho que nós vamos sentir nós vamos ter uma percepção no segundo semestre de 2019 e 2020, os preços voltam a uma realidade. Isso eu vou concluir, mas estou só antecipando. O período de fazer negócio é segundo semestre de 2019, porque em 2020 os preços vão subir. 2019 é um ano de ajustes. Existe uma expectativa quanto à capacidade do governo em passar tudo que ele tem que passar, porque se não passar, não adianta nada. Vai voltar em insegurança, ninguém vai investir, não acontece nada. E alguns movimentos discretos a gente já percebe, localizados aí. Tanto o CAGED, por exemplo, na contratação de mão de obra da construção civil, já está se destacando aí. Aliás, em Ribeirão Preto, aqui falando de Ribeirão, o segmento de saúde e o segmento saúde, educação e construção civil. São os 3 itens que mais estão contratando aí. Então, tem gente acreditando nesse mercado. E 2020, eu acho que é o ano de recuperação de preço. Tá? Porque, se tudo correr como a gente imagina, insisto, eu não tenho bola de cristal. Desde que o que tiver que ser feito for feito, pelo menos na maior parte, nós devemos ter um 2020 de recuperação de preço. E essa demanda reprimida aí está prestes a alavancar. Ela está reprimida e, a hora que estourar, se preparem que não sei se vamos ter estoque para vender aí. Está no fim já, viu, querido? Bom, já falei da demanda reprimida. Esse histórico de crises versus alavancagem é o que acontece, realmente eles seguram um certo tempo, aí está represado. Houve a segurança, ele volta a acontecer. Fim do distrato, ou, pelo menos, uma regulamentação justa, o que incentiva o mercado construtor também a voltar a agir. A retomada do crédito, porque com essa inadimplência intensa que nós tivemos, os bancos recolheram, deixaram de investir, deixaram de oferecer crédito. Agora, a inadimplência caiu um pouquinho, alguma segurança no governo, volta a irrigar crédito no mercado. Criatividade no setor. A gente vê alguns lançamentos aí. Eu vi lançamento de apartamento de 36 metros, 10 metros. Meu Deus do céu. Esse é para quem não tem claustrofobia, né? Deve ser, porque não é possível. Se você tiver um 10 metros e botou um blackout na janela, esquece. Não, né? Meu Deus do céu. Você faz tudo sentado, porque 10 metros você pega ali, almoça aqui, vai no banheiro ali, toma banho aqui. Mas o setor é criativo, ele tem que se reinventar sempre. Né? Pessoal, obrigado pela atenção aí. Se tiverem mais alguma pergunta, eu respondo só as faces aí depois. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser falar comigo. Obrigado por tudo. Espera aí.